Então vamos lá, gente, vamos começar. O tema da mensagem de hoje é quando decidimos suportar. Não é uma pergunta, é uma afirmação mesmo. Quando decidimos suportar. Já um spoiler para a próxima série, né? O Romanos 15. Já tá trabalhando aqui já pelo livro de Romanos. Vamos lá, Romanos 15, versículo 1 ao 7. Faz tempo que a gente não faz aquela leitura compartilhada, então acho que é hoje mesmo o dia. Estamos com a ausência de Brito, Cristina e Micael temporariamente, né? Ele está a caminho. O Brito porque trabalhou de manhã hoje, parece que ele entrou 8 horas. 15. E Cristina porque teve alguns compromissos. A gente tentou botar para domingo, mas nós não conseguimos. Versículo. Do 1 ao 7. Romanos 15, versículo do 1 ao 7. Vou começar pelo Marcos Barreto. Aí vamos pro Rafael, aí vamos pro Yuri, aí chega até mim. Irmão lá. Tô pedindo pra todo mundo abrir, mas eu não abri ainda. Romanos 15. Esse é o último. Mas já tá aqui. Ora nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caiu as injúrias dos que te injuriavam. 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedendo das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Ora, o Deus de constância e de consolação vos deu o mesmo sentimento uns com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que concordemos brevemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Jesus Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Amém, só até aí. Galera, quando a primeira vez que eu ouvi essa música, ano passado, né, quando o Deveria da Marília saiu, quando eu ouvi essa música, eu fiquei perplexo. A música é simples, não tem nada de gigante na música, é curtinho, tanto que isso, repete. E começa a música e eu até fiquei intrigado com a forma que a música foi escrita. Depois que eu descobri que foi o Hugo Henrique, eu falei, caramba, esse moleque, ele foi muito gênio, porque ele não precisou colocar muitos elementos na música e a música, ela prende você. E ela consegue ainda passar a mensagem que o autor queria passar. E isso, por exemplo, para quem compõe ou então para quem escreve, para quem tem a ideia do que é escrever alguma coisa, sabe que isso é muito difícil. É muito difícil. E a Marília Mendonça colocou a voz dela, né, enriqueceu mais ainda a música. E eu falei, não, essa música tem que estar na nossa série. E ela fala, cara, de algo que eu acho muito interessante, que é o oposto da pregação passada. Na pregação passada eu falei que a gente precisa abandonar aquele conceito de ex, né, aquela coisa de ex-namorado, e focar nos nossos erros, defeitos, para poder corrigir. Nesse, a gente vai trabalhar com a questão de tolerância. Como o próprio Yuri falou, o que o Yuri falou é exatamente o que a gente vai trabalhar hoje. A questão da tolerância, de suportar os defeitos do outro. O refrão da música diz, né? É normal acordar. Refrão não. O começo da música diz: é normal acordar todos os dias para cuidar de você. E a gente está trabalhando a questão de relacionamento nessa série. Que a maioria das músicas da Marília Mendonça, elas falam de relacionamento. E o namoro, cara, é sobre isso. É sobre o cuidado para com o outro. Na semana passada eu falei sobre o conceito de namoro. Se você acha que o namoro ele é sobre você, ele é sobre a sua identidade, você está errado. Você aprendeu na escola errada. O namoro é sobre o estar junto, é sobre o nós, né? Até a Cristina gravou na parte que eu falei, né? Quando você deixa de ser você para poder abraçar o nós. E isso, cara, é muito difícil, principalmente por um contexto individualista que nós vivemos. Essa coisa de o meu bem-estar, o meu recurso, a minha
a minha propriedade, aquilo que é meu, aquilo que eu sou, né? Inventamos até o tal do amor próprio, para poder, quanto mais eu depender de mim mesmo e menos do outro, melhor para mim, sabe? E isso, ele deve funcionar no mercado de trabalho, ele deve funcionar no marketing pessoal, mas na vida real a gente sabe que não é assim. A gente precisa um dos outros, né? E esse precisar um do outro, cara, ele ao mesmo tempo que é algo humilhante, é algo louvável, é algo que te coloca para cima. Porque, presta atenção, nós temos a história do cristianismo, a história de Cristo, ela é uma história que todas as vezes que eu escuto ou que eu prego sobre ela, eu me constranjo, cada dia mais. Porque nós temos a história de um Deus que abre mão de ser Deus para se tornar um homem cheio de limitações. E ele poderia acabar aí, mas ele não acaba aí. Ele dá a sua vida pelos outros, por pessoas que não mereciam isso. E essa música ela fala disso. Quando ela vai falar é melhor aguentar seus gritos, ela tá falando de um defeito do outro. Ela tá falando da tolerância, porque, cara, tolerância, eu vou falar mais disso mais lá na frente, mas tolerância é algo pra gente forte, é algo pra gente disposta. E o namoro ele é exatamente sobre isso. A gente tem aquela mania, aquele costume que eu acho que é algo da nossa época, de achar que o namoro ele é rosas, achar que o namoro ele é algo, eu não sei nem porque eu vou encaixar essa palavra, mas é algo petulante, é algo cheio de requisitos, sabe? O namoro, eu entro num namoro para eu me sentir bem e de certa forma eu entro num namoro para eu poder mostrar a algumas pessoas que eu estou bem. É tanto que a gente escuta essas músicas sertanejas que estão bombando aí, esses funk, a questão do desapego, a questão o Wesley está falando que é uma música, né, que fala a vida de casado é boa, só perde para de solteiro. Cara, isso é comum na nossa época, e essa é a ideia. Eu não gosto de ser religioso não, mas essa é a ideia que o diabo quer colocar na nossa mente, que o mundo quer colocar na nossa mente. Inversão de valores. Inversão de valores, exatamente. E isso, cara, é prejudicial. Vou falar o porquê que é prejudicial. Primeiramente, quando eu penso muito em mim, e aí eu caio na síndrome narcisista, né? Quando eu penso muito em mim, eu esqueço que a vida é cercada por outras pessoas. E quando eu penso muito em mim, eu começo a passar por cima dos outros, mesmo que inconscientemente. E quando eu penso muito em mim, o erro dos outros começa a ser um pecado imperdoável para mim. E os meus erros começam a ser, meus erros não são. Eu tenho meus defeitos, mas não chega nada comparado ao erro do fulano. Entende? E isso, cara, é prejudicial porque isso gera prepotência, isso gera orgulho, isso gera uma série de coisas que só te causam mal. E causam mal a outras pessoas. A gente mais afasta, né, pessoas do que agrega. Um dia desse eu recebi um elogio que eu fiquei muito destrenado. Esse elogio eu até fiquei, caramba, realmente faz sentido. Uma menina me falou que eu tinha muita facilidade de fazer amizade, né? E ela perguntou qual era o segredo, que ela não tinha essa dificuldade, ela é dura, né? E eu peguei e falei, cara, sério que você acha isso? Porque, eu tenho um ranço com todas as pessoas. E eu falei, não, mas tu fala com todo mundo, tu chega aqui na empresa, tu cumprimenta um monte de gente, pai e tal. Eu falei, cara, o segredo é que eu deixo de olhar pra mim, eu paro de olhar pra mim e eu procuro aprender com as outras pessoas, entendeu? Uma coisa que eu aprendi, que eu quero passar para vocês. Quando vocês estiverem conversando com alguém e vocês não estiverem nada interessado no assunto que a pessoa está falando, interrompa a conversa e pare de falar, porque não existe nada mais constrangedor do que você estar conversando com alguém e a pessoa não está nem aí porque você está falando. E eu sou o tipo de cara que eu aprendi na minha vida a dar essa importância. Então isso gera laços, isso gera amizade, porque você está conversando ali com uma pessoa sobre uma coisa que nem te interessa, mas aquele assunto vai ligar a outro, e você começa a conversar. Por exemplo, você estava conversando com um cara do meu trabalho sobre experiência de quase morte, ele pegou e falou, isso aqui tem um dedo coisado, né, isso aqui foi quando eu tinha 4 anos, eu comecei a contar minhas experiências para ele e tal, a gente é quase irmão, e isso agrega, cara, isso agrega. Trazendo isso para um contexto de namoro, você vai aprender quem você é, os seus defeitos, as suas dificuldades, quando você estiver no namoro, quando você começar a tolerar, quando você passar a tolerar.
o outro, entendeu? Para pessoas que namoram, para os homens que namoram, né, tem aquela dificuldade quando a menina tá na TPM, a mulher tá na TPM, e falam, tipo, aí tem aqueles conflitozinhos mais banais, né, que é o de não deixar ela jogar futebol, de o cara não ter amiga, pai, esse tipo de coisa. E aí eles começam a listar uma série de defeitos na mulher, falando que a mulher proíbe, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo. A gente sabe que toda brincadeira tem um fundo de verdade. E trazendo isso para o nosso contexto, eu começo a imaginar que essas pessoas elas não sabem lidar com defeitos alheios. Mas elas não sabem lidar com defeitos alheios não é porque é algo impossível, não é algo difícil. É porque ela olha muito para si. Ela olha muito para si. E o que eu falei na semana passada, eu trago para essa semana também. Quando você coloca a poeira para debaixo do tapete, você diz, não, isso aqui vamos deixar para lá, todo casal briga, né? Aquele discurso de todo casal briga, não, isso aqui a gente resolve depois. Cara, uma hora isso vai acumular e você vai perder o controle. Então, esses conflitozinhos pequenos, vai logo corrigindo, entendeu? Por exemplo, o atraso do Mikael, corta logo, quando dá tempo, porque daqui a pouco ele vai querer atrasar mais, daqui a pouco ele vai querer mais vir, daqui a pouco... E isso, cara, a gente faz, não é pro nosso bem, não é pro meu bem, é pro nosso bem, pro bem-estar do coletivo, entendeu? Aí a gente vai entrar em outras questões de a forma que você fala com a pessoa e tudo mais. Lê o versículo 1 pra gente aí, Yuri. Isso. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cara, esse texto diz tudo. Assim como o evangelho, o namoro se trata de uma renúncia dos próprios desejos pelo bem do outro. É complicado falar disso nessa época. É complicado falar disso porque a gente vai começar a imaginar que cada indivíduo tem uma vida. E cada vida tem suas nuances, né? Tem o seu tempo, tem a sua rotina, tem tudo mais. E as pessoas vão começar a se encher de justificativa para não abrir mão dos seus próprios desejos pelo outro. E o que, no primeiro momento, é até compreensível. Só que o buraco é mais embaixo, como eu sempre costumo falar. Só que quando nós entramos no namoro, aqui eu estou falando especificamente de namoro. Quando nós entramos no namoro, nós temos aqui 4 fortes candidatos a namorar ainda este ano. Então, quando nós entramos no namoro, isso é um spoiler para você, é uma dica para você já sacar de agora. Quando você entra no namoro, saiba, tenha consciência, plena convicção de que você vai deixar de viver a tua vida. A tua vida ela existe até você entrar no namoro. Você tinha a sua vida até entrar no namoro. A partir do namoro em diante, é a sua vida com a outra pessoa. Jonathan, mas isso não existe. Depois que a pessoa me conheceu assim, tem que me aceitar assim, sei o que, Gabriela, Gabriel. Não, cara, não é assim. Então fica solteiro. Cara, namoro é compromisso. Compromisso. Quando nós temos compromisso com algo, compromisso com alguma pessoa, nós temos que estar sujeito a algumas limitações. Nós temos que estar disposto a sujeitar-se a algumas limitações. Eu tenho que compreender que a outra pessoa que também agora faz parte da minha vida tem uma série de desejos, tem uma série de gostos, tem uma série de jeito, de forma de agir que eu não conhecia e que eu preciso lidar com isso. Porque para nós é mais interessante ficar com a parte boa do namoro. Ficar com a parte do pega-pega, do beijo, do status, da foto, né? A parte boa dos rolês junto. Agora a parte... Não vou colocar a parte ruim, mas a parte mais complicada, a parte onde eu preciso colocar a mão na massa, eu não quero. Eu não quero me responsabilizar. Eu não quero trazer esse fardo para mim. E a gente saiu de uma série, o fardo de ser homem, né? E a gente falou um pouco sobre isso. Então, abster-se do compromisso do namoro é mais interessante. Eu quero namorar, mas sem ter esse compromisso de ficar... limitando as horas que eu entro no Facebook para a pessoa me ver online, limitando o meu grupo de pessoas, o meu grupo de amigos, sabe? Cara, e uma coisa que eu acho ridículo, eu acho o cúmulo do absurdo é quando você começa a namorar e fica separando seus amigos do seu namorado. Você está provando, você está dizendo para ele que você não quer que ele faça parte da sua vida. Você está dizendo para os seus amigos que você não quer que o seu namorado ou sua namorada faça parte do seu grupo de amigos. Eu acho isso ridículo.
E isso prova uma imaturidade imensa, enorme do que a gente tem. Porque a impressão que dá é que eu quero ter um mundo separado, eu quero ter um mundo à parte do meu mundo do namoro. Entende? Eu quero ter... Não existe amigo do casal, existe o meu amigo e os amigos dela. Isso é errado, cara. Como eu falei, quando você entra no namoro, você está assumindo aquela responsabilidade para você. Não existe mais seus amigos e amigo dela. Não, são seus amigos. Né? São amigos de todo mundo. E essa orientação do apóstolo Paulo para a igreja de Romanos, ela é interessante porque os romanos eram pessoas muito frias. Né? Os romanos eram pessoas muito parecidas com os brasileiros, né? Eram pessoas muito cruéis, no sentido de cada um no seu quadrado, né? O que é meu, o que é do outro é do outro. E o apóstolo Paulo ele dá uma orientação para os romanos para eles pararem um pouco com esse narcisismo, né? Com essa coisa de olhar para si. Isso é uma coisa prejudicial, gente, até para a igreja. A gente está falando de namoro aqui, mas isso é prejudicial até para a igreja, para nós mesmos. Porque quando a igreja olha muito só para si, quando a igreja olha muito para a gente, para nossa realidade, e esquece que lá fora tem um mundo cheio de pessoas que ainda não conhecem Cristo, cheio de pessoas que não conhecem Jesus, a gente meio que fala, ó, o céu tá aqui, lá fora é o inferno, eu tô aqui, eu tô salvo. Pouco me importa se a pessoa não tá. É claro que a gente não pensa assim, mas a gente age assim, que é o pior, né? Pior, que quando você só pensa e não age, né? Tem que estar tranquilo, mas quando você age dessa forma, é muito prejudicial. E a orientação que fica pra gente, do apóstolo Paulo, é a gente entender, cara, que existem, né, fatores da nossa vida cristã que elas precisam ser trabalhadas, que elas precisam ser postas em prática. Tranquilo. Elas precisam ser postas em práticas. Então, essa frase que o apóstolo Paulo, esse termo que o apóstolo Paulo usa, repete pra gente o versículo 1. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Tá bom, tem. Nós que somos fortes, ou seja, nós que conhecemos, nós que já carregamos esse fardo de início, a gente tem que tolerar os fracos. A gente tem que ter uma certa tolerância para quem não conhece. Para quem não conhece Cristo, para quem não conhece o Evangelho. E no contexto de namoro, né? Nós que já somos mais maduros do que o outro, a gente tem que suportar as fraquezas ali, ó. Fulano é muito ciumenta, então tem que dar uma maneirada aqui e trabalhar isso com ela. Fulano é muito, sei lá, possessiva, não sei. Dá uma equilibrada. Eu sou o maduro da relação, então eu tenho que tolerar a minha parceira ou parceiro. Tem uma frase que é atribuída a São Francisco de Assis, que é interessante. Quem a tudo renuncia, tudo receberá. Essa frase ela é marcante porque nós vivemos em um contexto onde renunciar, ou seja, abrir mão, é perder. E aí eu já deixo de recomendação uma música do Bruno Marrone chamada Serei um Bom Perdedor. É uma música muito linda para esse tipo de coisa. Então, perder algo, ou seja, abrir mão de algo é sinal de fraqueza. Né? Só que o São Francisco de Assis está falando ao contrário. Quem tudo renuncia, tudo receberá. Então não é questão de troca. Não é questão de abrir mão para pegar algo mais lá na frente. Não. É uma questão de que eu estou renunciando certas coisas da minha vida que eu tenho de sobra. Pegou? Não é que você vai se esvaziar totalmente do que você é pelo outro. Não, é que você tem muita maturidade. Então se esvazia um pouco. Você é muito seguro de si. Então se esvazia um pouco. Entende? Você não é nada ciumento. Então se esvazia um pouco. Então se você alcançou esse nível de maturidade, é como o apóstolo Paulo diz no versículo 2, Micael. Versículo 2. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Para o bem dele, a fim de edificá-lo. Entendeu? A ideia aqui, gente, não é que a gente vai todo tempo deixar de ser feliz pelo outro. Não. A gente vai tentar manter o equilíbrio para que o outro aprenda e juntos possamos ser felizes. E juntos possamos nos agradar. Entende? E isso, cara, é difícil. Eu tô falando aqui uma forma como se fosse muito fácil, mas não é. Só que a gente precisa entender que isso precisa acontecer. Mas por que, Jonathan, tu tá falando tudo isso? Porque isso é importante para nossa vida.
Nós estamos o quê? Com 22, 21, 23 anos, só que um dia o tempo vai passar, daqui você tá de cabelo branco, com um diploma na mão e sem mulher do lado. E aí, quando você ficar doente e sair da casa dos seus pais, quem vai cuidar de você? Sua esposa, se você tiver. Você não tem nenhum filho para cuidar de você, a sua mãe já vai estar velhinha. Então e aí, como é que vai ser? Então a nossa vida ela foi pensada nisso, ela foi pensada em namorar, casar, ter filhos e ter netos. Porque caso os filhos abandonem, os netos cuidam de você. Enfim, tudo é pensando Ser um bom pai, na velhice. um bom avô, né? Exatamente. E aí, a gente está trabalhando aqui por etapas, né? A gente está falando como ser um bom namorado, depois a gente vai falar como ser um bom marido e depois vai falar como ser um bom pai. Então a gente está trabalhando aqui por etapas. Então esse começo é importante porque colecionar ex-namorados não é algo legal. Quem está falando para vocês aqui é um cara que coleciona alguns do passado. Não Entremos em detalhes. não é algo legal, não é algo positivo. Marcos também coleciona umas 3. Todas mais velhas. Mikael também colecionou umas 2, 3. Então colecionar ex-namorados não é algo legal. Causa cicatrizes na gente, cara. E essas cicatrizes, elas são difíceis de amenizar. Porque você está sempre trazendo comparativos das ex pro seu namoro presente. Você está sempre fazendo um comparativo do passado para o presente. Isso não significa também que o fato de você estar solteiro, você não pode aprender com isso. Pode muito bem. Principalmente quando você está flertando com alguém. Quando nós estamos flertando com alguém, eu acho que é a fase mais importante. Eu acho que o namoro é a aprimoração. Mas a fase do flerte com alguém é que é mais importante. Porque é nesse momento que você vai ter que provar para outra pessoa que você não é só mais um. É nesse momento que você vai ter que provar para outra pessoa o seu real intuito, o seu real interesse para com ela. É nesse momento onde você vai tentar convencer ao máximo de que você não é um babaca qualquer. Que é mesmo você sendo um babaca qualquer, você não vai deixar que isso seja transparente, né? Transparecer. E tem um refrão da música que pra mim é o refrão mais bonito. É melhor aguentar seus gritos, né? Os defeitos devem ser suportados e ensinarmos e aprendermos para melhorarmos. Não é que o defeito da pessoa ele não deve ser confrontado. Não me interpretem mal. Eles têm que ser confrontados. Eles devem ser confrontados. Só que esses defeitos eles devem ser confrontados com equilíbrio e não com supremacia. Entende? E isso, cara, eu acho que, assim, vamos colocar um número bem otimista. 99,9% da briga dos casais começam por conta disso. Apontar defeito alheio. Apontar o defeito do outro. Lá na minha empresa, eles têm uma metodologia engraçada, que eles não usam a palavra erro, eles não usam a palavra defeito, eles usam a palavra oportunidade de melhoria. Eu acho isso fino, né? Uma vez eu peguei um feedback com a minha coordenadora, ela falou, então, Jonathan, eu estava vendo aqui seu espelho de ponto, eu encontrei aqui uma oportunidade de melhorarmos o seu ponto. Cara, eu achei fino, eu achei muito demais. Mas você observa que por mais que seja besta isso, não causa uma diferença enorme. Sim. Causa uma diferença absurda. Traga isso pro namoro. Ó, tu é muito chata. Tu é muito ridículo. Tu é muito ciumento. Tu é muito grudento. Se você chegasse para ela ou você chegasse para ele e falasse assim: você acha que nós não poderíamos melhorar o teu ciúme? Acho que a gente poderia ser menos ciumenta, meu amor. Meu bebê. Entendeu? Cara, a forma com que a gente fala com as pessoas muda tudo. Muda. Mas você tá falando a mesma coisa, cara, só que de forma diferente. Porque quando você fala, você é muito ciumento, você tá apontando o defeito dela. Isso não ajuda em nada, isso não agrega em nada. Ela sabe que ela é ciumenta. Ela sabe que ela tem defeitos. Ela sabe de todos os defeitos dela. Mas ela não quer que ninguém aponte. Ela quer que alguém o ajude a superá-los. E se você ficar apontando, só vai estar dando mais evidência para aquilo. Tá deixando aquilo mais gigante, maior. Entendeu? E isso vai abrir uma série de neuroses de mulher que a gente não tem nenhuma mulher aqui para se defender, então não vamos falar disso, né? Não vamos falar dessas neuroses que mulher tem. E que homem também tem.
Então, os defeitos, eles devem ser tolerados. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu vejo que ele é um cara que suportou muita coisa. Suportou a igreja de Corinto, que tinha dificuldades enormes. Suportou a igreja dos Gálatas, que tinha muitas dificuldades também, principalmente com questões religiosas, que eles adoravam deuses pagãos e tudo mais. Então o apóstolo Paulo foi um cara que ele sabe o que é tolerância. Ele não está falando de um assunto que ele não sabe, ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é tolerar, ele sabe o que é ser paciente, ele sabe o que é esperar. E você sabia que há uma diferença enorme entre suportar e entender? Vamos lá para a diferença. Entender, quando você entende a outra pessoa, você está só falando para ela que você, eu sei que você tem defeitos, eu percebi que você tem defeitos e eu entendo porque você tem defeitos. Tranquilo, eu entendi. Eu entendi o que se passa na tua cabeça, eu entendi. Isso é entender. Suportar é quando você, mesmo sabendo, mesmo entendendo, você não pira. Você não fica doido. Você não aponta os defeitos dela. Você ajuda ela a suportar aquilo. Você diz o que te incomoda. E isso foi algo que eu sempre procurei colocar nos meus relacionamentos. Não só relacionamentos de namoro, mas de amigos também. Cara, isso me incomoda. Isso me incomoda. A pessoa só vai saber se tá pisando no teu calo quando tu gritar ai. Quando tu disser, tá doendo. Aqui é meu, o de baixo é meu. Quando você falar, não, aí pegou pesado. Não sei se eu já falei isso, mas eu tinha uma namorada que ela não gostava que eu jogasse bola. E eu tive um dia que eu cheguei e falei pra ela, não, aí não dá. Certas coisas dá pra gente mediar, agora isso aqui não tem como. Isso aqui me machuca. Isso aqui invade algo meu que não tem necessidade de ser tirado. Porque certas coisas precisam ser tiradas, realmente. Se você é um cara que toda sexta-feira se reunia com os amigos pra ir pro bar, beber e ficar doido, dá uma moderada, né, cara? Algumas sextas-feiras você não vai. Ou para, né? Ou leva ela. Bebe menos. Bebe menos, né? Sei lá, você vira a noite todos os dias jogando videogame com seus amigos, dá uma parada, né, mano? Ou vira com ela. Não, vira com ela, né? Dá uma moderada. Então algumas coisas precisam ser moderadas. Agora, parar de jogar bola era algo que eu não pra ela não podia. Né? Já basta meu problema de saúde que eu tive que parar de jogar obrigatoriamente. Então, e a gente meio que mediou isso e conseguimos manter, entendeu? Então a questão, cara, é que muitas vezes a gente, é como eu falei, coloca a poeira pra debaixo do tapete. Não, ela não fez por mal, né? Ela realmente às vezes nem fez por mal, cara, mas fala pra ela que isso te incomoda. Diz pra ela que isso não é legal. Diz pra ela que isso aí é algo que toda vez que ela faz, porque às vezes, eu sou assim, eu falo por mim. Às vezes a gente não quer falar porque vai dar a impressão pra ela de que você tá sendo ciumento ou você tá sendo inseguro e isso vai dar pano na mão pra ela fazer mais e mais. Não, cara. Não pensa assim, não. Fala pra ela que te incomoda. Abandona esse machismo que a gente tem de querer ser superior. Porque num relacionamento, num namoro, isso que eu vou falar muito sério, num casamento, por mais que a gente entenda, por mais que eu entenda, e isso é bíblico, que o homem seja o cabeça da casa, o cabeça da relação, eu entendo isso, mas em um outro sentido, num relacionamento é um dando-se pro outro. Esquece esse negócio de que eu recebo e ela só me dá. Nos dois sentidos da palavra. Entendeu? Esquece isso. Eu já vi muitos namoros acabar por conta disso. E vejo alguns namoros que estão acabando, daqui uns dias vão acabar e eu vou trazer aqui a fofoca pra vocês. Por conta disso. De que a mulher ela tem que ser tudo para o homem e o homem tem só que... É isso mesmo. Minha mulher é isso. Minha mulher É a nossa sociedade, né? Isso. E isso é algo, isso que ele falou é interessante. Isso é algo, é por isso que o cristão é diferente dos outros. Não é porque o cristão seja melhor. Não é que o cristão seja o diferentão. Não, é que o cristão compreendeu que a sociedade pode falar o que quiser. Mas o que ele tem que ficar é o que Cristo diz, é o que a Bíblia diz a respeito dele. A respeito dele mesmo. Entende? Então, a sociedade pode gritar pode liberar a maconha, as armas, o que for. Mas você tem que entender que o fato de estar exposto, o fato de ser liberado não é algo para você ir lá e fazer. Como o apóstolo Paulo diz, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. É nesse sentido que ele está falando, né?
A gente pode sair daqui para um bar, beber e ficar bêbado? Podemos. O que nos impede? Somos de maiores, temos dinheiro, Eu não. podemos. Mas isso não é lícito. Mas isso não convém a nós a fazer. E aí, cara, olha, eu fiz um link que eu nem percebi que eu ia fazer esse link e fiz esse link. Deus é bom demais. E isso é interessante porque no namoro, muitas coisas são lícitas pra gente. É lícito eu chegar e falar, você é chata, você tá errada, eu tô certo? É lícito, mas não convém. Não convém você fazer isso. Qual o sentido de você fazer isso? No meu trabalho, muitas vezes, dá vontade de falar umas verdades na cara do cliente, mas eu não falo, porque não convém. Eu não vou ganhar, gente. Sabe aquele jogo que você entra no campo para empatar, para manter o resultado? É como se você fizesse isso. Você tá falando, o discurso é vazio, não vai dar em nada. É um chute que não vai dar em nada. É uma jogada que não vai terminar em nada. O jogo vai continuar no mesmo 0-0. E você vai fazer para quê, então? Só para ficar bonito na foto? Não tem sentido. Não é legal fazer isso. Isso prova uma imaturidade do caramba você fazer isso. Então não faço. Muitas vezes, cara, muitas vezes, eu já deixei de falar coisas que eu queria falar e poderia ter falado e não falei, por conta que não ia dar em nada. Ia ser um discurso vazio. Ia ser mais um discurso no meio de muitos. Então eu preferi abrir mão desse discurso. Então tolerar o outro é sinal de amor mútuo. Versículo 2, Micael. É o mesmo daquela. Uhum. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, e assim de edificá-lo. Eu só vou conseguir resultados em um namoro, em uma relação que eu estou envolvido, quando eu entendo que a reciprocidade ela depende de uma entrega. O conceito de reciprocidade que a gente tem, ele é um pouco equivocado. Eu já percebi isso. Ele é um pouco equivocado. Que é a ideia de eu só vou fazer se eu receber, né? E esse é o conceito de reciprocidade. Se eu parei de receber, então eu não vou mais entregar nada. Não tá tendo reciprocidade? Só que, mano, só vai existir reciprocidade quando há uma entrega inicial. Alguém tem que apitar o jogo para começar. Alguém tem que jogar a bola pra cima. Começou, tá valendo. Entendeu? Alguém tem que se posicionar para que a coisa aconteça, para que a coisa flua. Entende? Esse período onde você entende que você já está numa relação, que vocês estão aprendendo um com o outro, é que vai haver reciprocidade. Você entrega, você se dispõe àquela relação, e eu tenho certeza, mano, que os resultados vão vir. É como o nosso professor te fala, né? É entrega, dedicação, perseverança, que o Hexa vem. É nesse sentido, gente. Só que, Jonathan, se é tão fácil assim, então por que a gente não faz? Porque é difícil, é árduo, é um trabalho que exige dedicação, entrega, dedicação total a você, Casas Bahia. Precisa disso, exige tempo. E nós, cara, a cada dia que passa, estamos menos querendo perder tempo. A gente está criando vários aplicativos para não mais nem sair de casa, para pedir comida em casa mesmo. Daqui uns dias, a gente já tem um Uber, olha, eu ia falar daqui uns dias, já tem um Uber que você pede a carona, o carro vem na sua casa. Olha, daqui uns dias, eu tô atrasado. Você está aqui, ó, pede o Uber chega aí, pô, você entra no carro e vai pro seu destino. Não precisa mais ir para uma parada de ônibus. Não precisa mais se ter esforço. Porque um dia eu vou inventar uma academia lá pra você fazer deitado na sua cama. Exercício físico. Já deve existir também. Eu tô falando aqui coisas que já tem, né? Mas tem umas pílulas que ele vai substituir. nossa, aí. Nós estamos. Cara, essa é a prova de que o ser humano é preguiçoso. E eu vou te falar, a preguiça é pecado, tá, filho? Preguiça é pecado. Você vai pro inferno se você for preguiçoso. Já tô logo falando aqui, já de antemão, e é isso mesmo. Você quer perder quilos, mas não quer correr, não quer fazer exercício, você vai pro inferno preguiçoso. Você quer, sei lá, você quer emagrecer, mas não quer parar de comer chocolate,
Preguiça. 2 pecados, né? Preguiça e gula. Os pecados ao mesmo tempo. Então, gente, brincadeiras à parte, isso é uma forma de dizer pra vocês que nós estamos fazendo muita coisa errada e querendo resultados positivos. E o pior, a gente só vai conseguir enxergar que a gente errou quando acaba o namoro. E é por isso que eu tô batendo tanto nessa tecla. Eu tô pregando muito sobre isso ultimamente. É para que no seu próximo relacionamento você possa corrigir no início, cara. Eu tô fazendo muito comparativo com o futebol porque tá em clima de Copa, né? Mas o primeiro contra-ataque que o adversário te der, já corrige ali a defesa. Corrige ali a marcação, bota um volante ali pra fazer o pivô, sabe? Bota ali o time pra se posicionar. Eu não sei. Não, bota o time pra se posicionar. Rafael, ajeita o carregador hoje, não vai descarregar. Carregador do notebook. Como assim? Carregador do notebook. Corrija isso no início, cara. Porque a ideia é que gradativamente as coisas melhorem. Melhorem, entendeu? Na primeira discussão que vocês tiverem, já sente com ela. Conversa, discuta. Tá, como é que vai ser? Vai ser assim, pá, tal. Faça um tereré, toma com ela, vamos conversar aqui. O que tá acontecendo com a gente e tal. Como é que vai ser? Tá, discuta. Versículo 3, Marcos. Tá vendo, não? Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caiu as injúrias dos que te injuriavam. Cristo é a prova dessa tolerância chamada amor. Isso é o que é o significado de amor. Tem aqueles casais, né, que falam, não posso falar te amo sem, sei lá, passar pelo menos 1 ano de namoro. Caralho, cara. Eu vou primeiro deixar que a pessoa fale te amo, depois eu falo. Falo eu também, né? Fala, cara, eu entendo o que você está querendo dizer. Você está querendo dizer que o tempo que vocês estão juntos é que vai definir se você ama ela ou não. Beleza. Então, sei lá, eu nasci em 96, eu conheço minha mãe desde 96, então eu amo minha mãe pra caramba. 22 anos que eu conheço minha mãe, muito tempo, né? Então significa que um casal que tá há 1 ano não ama. Então, cara, não é o tempo. Não é o tempo que vocês estão juntos que vai definir amor, não. O amor é isso. O fato de você deixar os seus próprios gostos para poder tolerar o outro já é uma prova de amor. É uma prova de amor cabal isso. Indiscutível, incontestável. É uma prova de amor incrível que você dá para outra pessoa. E essa prova de amor que a gente dá para uma outra pessoa, ela só vai acontecer quando eu estiver disposto realmente, quando eu estiver envolvido de fato no relacionamento. E eu tô falando muito esse lado otimista da coisa, mas se você perceber que a guria não tá nem aí pra você, de primeiro você larga, tá? Quando você perceber que mesmo após a sua entrega não houve reciprocidade, você abandona o barco e cai enquanto há tempo, tá? Se você perceber que isso é só coisa de começo de jogo, ainda dá pra corrigir durante o período, vá corrigindo. Vá corrigindo, mas corrija logo, enquanto há tempo, né? Porque a tendência, filho, é piorar se você não corrigir. Ah, mas ele vai mudar, ela vai mudar, vai não. Não vai. Ah, eu vou trazer ela para adoração livre, a gente vai pregar para ela, vai mudar. Não sei fazer milagre. Ainda não aprendi. Eu só sei pregar o evangelho, eu sei fazer isso. Você lê a palavra aqui e fala, ó, isso aqui, pai e tal. Agora fazer milagre eu não consigo. Ela não vai mudar. Ela não vai mudar. Isso não significa que eu não acredite em mudanças de pessoas. Eu acredito. Eu não acredito em mudanças remotas. Eu não acredito em mudanças causadas por causa de um namoro. E tem uma frase do tal de Eric Tomazini, ele é um blogueiro. Um blogueirozinho, né? Eu vou colocar esse termo aqui. Mas eu gostei da frase que ele... E eu resolvi passar aqui pra vocês. Aceitar você como você é não é amar, é tolerar.
Amar é alertar sobre seus defeitos e pontos fracos. Amar é discutir, brigar para entrar num acordo ou mostrar o que sente. E após isso, não ter mágoa, pois sabe que o quanto essa pessoa lhe faz bem não merece acabar com uma mera discussão. Resumiu minha pregação, né? Amar é alertar sobre seus defeitos e pontos fracos. Amar é discutir. Amar é discutir. É discussão. Cara, sabe por quê que a gente briga tão fácil com as pessoas? Muito fácil. Volta e meia você tá conversando sobre algum assunto, você já fica com raiva da pessoa e pai abandona e pronto. Eu vou falar por quê. Porque você quer estar certo. A sua discussão, no final das contas, é para convencer a pessoa de que você está certo. É isso. Você quer, no meio do seu debate, a sua euforia, convencer que o Mikael está errado e você está certo. Você não quer colocar suas convicções à prova. Você não quer dizer, ó, talvez eu esteja errado. Que eu acho muito difícil, né? Mas eu vou te ouvir. Vai lá que eu esteja errado mesmo. Gente, muitas vezes eu já mudei de pensamento conversando com amigos meus. Amigos que até leram menos livros do que eu em toda a vida. Que sabem pouca coisa de mim, de vários assuntos, mas eu aprendi muita coisa. Por quê? Porque eu estava disposto a aprender. Eu estava disposto a me despir dos meus conhecimentos, dos meus pressupostos, né? Que a única certeza que a gente tem é a fé. O resto tudo é pressuposto. Aprenda isso na sua vida. Se você vê na sua vida, na sua história aí, na rua, em algum lugar, um pastor ou um teólogo muito convicto, duvide desse cara. Ele tem convicção total das coisas. A gente acredita, a gente prega, a gente fala, mas são pressupostos. É aquilo que tá mais coerente com aquilo que eu leio, com aquilo que eu vivo. Mas tudo está em aberto, cara. Tudo está em aberto. No sentido de pensamentos e ideias. E a gente tem que colocar ideias à prática. Eu escuto muito com um colega meu, o Denis, que trabalha lá na empresa. Escuto muito com ele em relação ao futebol. E ele é um cara que fala muita merda. Ele fala muita merda. E eu discuto, né, as merdas que ele fala, pai e tal. Só que eu percebo, mano, que o jogo é injusto. O jogo é imparcial. Porque eu compreendo ele, eu respeito a opinião dele, mas ele não quer respeitar a minha. Ele não quer respeitar a minha. E eu já tentei várias vezes mediar, já tentei várias vezes levar na esportiva, já tentei várias vezes, mas ele não. Ele quer me convencer de que eu estou errado e ele está certo. Sendo que eu não faço isso, eu não jogo o jogo dele. Eu entendo, eu respeito a opinião dele. Não, mano, realmente isso aí falou interessante. Eu elogio os comentários que ele faz. Mantenho o equilíbrio, mas ele não faz o mesmo. Eu cheguei a um ponto onde eu tive que excluir o contato dele no meu WhatsApp e agora você fala com ele na empresa. Eu tive que, mano, cortar os laços. É isso que vai acontecer com você, cara. Você vai tentar mediar o negócio, você vai tentar manter o equilíbrio até um ponto que não vai ter mais como. Você vai perceber que não adianta mais. A pessoa não está disposta. Você não está disposta. Quando você percebe que, corrigindo o defeito do outro, alertando ele do defeito dele, ele está se tocando, ele está tentando melhorar, ele está no caminho, porque é tudo que ele precisa, entrar no caminho. Ele não precisa, sei lá, correr para chegar em menos de 20 minutos na chegada, não. Ele precisa entrar no caminho. A gente vai ajudando ele. O Adoração Livre também ele trata disso. Você não precisa chegar aqui gritando glória a Deus, aleluia, eu sou crente. Você precisa somente vir. Só sentar a bunda aí e me ouvir falar por durante 40 minutos, 1 hora. Só isso precisa. Não adianta, mas não sei. Porque tem gente que já veio aqui na Adoração Livre, sentou aqui, e ele achou que quando ele sentou aqui, ele tinha que ser, sei lá, sair pregando. Não, cara, senta aí, escuta a palavra, 1 hora, Mikael chegou aqui, só sentou e tá aí até hoje, sentado. Sentou e ouve, né? Ele sentou e ouve, exatamente, ele tá aí até hoje. Então, cara, não é a gente não vai fazer nada, a gente só vai pregar pra você. A gente só vai mostrar o caminho, e a gente vai te ajudar nesse caminho. Eu tava pensando um dia desse, falei, cara, a minha igreja era uma igreja muito top. A gente conversa com todo mundo para tentar ver o melhor horário para que as pessoas possam vir ao culto. Que igreja que faz isso? Que, no máximo que a igreja faz é colocar um culto às 8 da manhã, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 18 horas da noite. 4 horas de culto para que as pessoas possam estar
Pelo menos em um culto dela elas possam ir, né? E a gente medir, coloca um melhor horário, espreme, a gente fica com a dor no coração quando alguém falta. E a gente tenta viver isso aqui, porque pra gente é importante isso. E um namoro, cara, isso também tem que ser levado em consideração. Tem que entender. Cara, eu odeio a minha sogra. E a minha namorada quer que eu vá lá comer um churrasco lá e pá. Mano, tu vai almoçar todo dia com a tua sogra? Tu vai viver, tu vai morar com a tua sogra, tu vai viver com a tua sogra. Mano, é só um dia, é um final de semana, é um sábado que você vai abrir mão. Sabe? É uma folga sua, é um momento de folga seu que você vai tirar pra aquilo. E, sei lá, muitas vezes eu chamo pessoas pra ir pra adoração livre e falo, minha folga, eu vou descansar. Mano, é um dia, cara. Vai só esse dia. Eu não prometo que eu não te convido nunca mais. Só vai esse dia, sei lá, abre mão dessa tua folga maldita, que eu vou orar pra Deus acabar com a tua folga. Nunca mais ter folga na tua vida, vai trabalhar o resto da tua vida. Então, gente, esse conflito de mediação ele é importante. Começar a correr que eu tenho que trabalhar. Eu quero que alguém lê o 5 e alguém lê o 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que concordes a uma boca, glorifiques a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A meta é a unidade e não a individualidade. A meta é que nós possamos nos tornar uma coisa só. É como eu sempre falo aqui na Adoração Livre, a gente é uma coisa só. Por mais que eu for o cara que mais fala aqui, porque eu tô pregando, né? Pregador tem que pregar. O Marcos seja o cara mais calado, o Micael seja o cara mais alegre, que faz piadas. E o Yuri seja, o Rafael seja o cara que de vez em quando faz umas intervenções, né? Umas ponderações interessantes, umas perguntas, uns questionamentos que me deixam encabulado. O intelectualzão do negócio todo, mas tudo aqui é uma coisa só. É um aprendendo com o outro. É um tolerando o outro, é um suportando o outro. É um entendendo os defeitos do outro. Uma equação, né? É um entendendo o atraso dos outros, a falta dos outros, né? É um entendendo os vacilos dos outros. É isso, cara. É um entendendo as merdas que eu falo nas pregações. E assim a gente vai alcançando a unidade. A meta não é tornar isso aqui grande. A meta não é tornar isso aqui gigantesco. A meta é tornar todo mundo parte do mesmo corpo. É essa a meta. É quando o Micael entende que ele e o Marcos juntos são melhor do que só ele sozinho. A meta é eu entender quando todos nós estamos juntos, o negócio acontece, o negócio flui. Cara, se tudo der certo, como a gente está pensando, o Adoração Livre vai ter 7 membros. Tu já imaginou isso, Marcos? 7 membros ativos, todo culto 7. Imagina aí, mano. Imagina aí o próximo encontro. Micael, Marcos, Yuri, Rafael, Cristina e Brito. Nossa! Que top! Vamos construir uma mesa de madeira. Vamos ter que sair, vamos ter que alugar um prédio, que isso aqui vai ficar pequeno. E aí o Adoração Livre vai virar a igreja de fato, com dízimo e tudo. Já pensou, mano? Mas aí eu vou te falar, em momento... Marcos vai ter que falar agora. Vai falar bem aqui perto do microfone. Em algum momento, Marcos, você planejou para que isso acontecesse? Não. Não. As coisas acontecem, gente, quando a gente entende que isso aqui é unidade. As coisas acontecem quando isso aqui começa a ser suportado. Quando as dificuldades vêm, eu entendo que o meu amigo ele tem dificuldade nessa área, então eu vou ajudar ele nessa área. O meu amigo tem dificuldade naquela, então eu vou ajudar ele naquela. Quando eu tolero o outro, quando eu entendo que o outro, sei lá, eu tenho que rir da piada do outro. Eu contei um monte de piada da Copa aqui que vocês tiveram que rir forçadamente, porque são meus amigos. A piada do cara é ruim demais, é muito ruim. O filme que o Marcos gosta, nossa, é muito ruim, mas eu vou assistir com ele. Isso é tolerar, isso é amar, isso é se tornar único. Porque um dia que eu quiser assistir um filme, o Marcos vai assistir comigo. Porque no dia que ele assistir o filme dele ruim demais, eu assisti com ele. Muito, pior do que Star Wars. É muito ruim o filme que o Marcos assistiu.
É o... Gente, a gente precisa aprender uma coisa. Cristo lhe deixou o seu lugar de conforto, ele deixou o seu lugar de paz para nos abraçar. Ele encontrou pessoas no caminho desmerecidas, desfavorecidas. Ele encontrou uma prostituta no caminho dele. Ele impediu que essa prostituta fosse apedrejada e falou: vá, não peques mais. Essa é uma dificuldade que a gente tem nos nossos relacionamentos. Porque quando a gente corrige, quando a gente aponta o defeito do outro, a gente não está interessado que ele aprenda e nunca mais cometa aquele erro. A gente está interessado que ele perceba que ele errou e se sinta culpado. Jesus poderia muito bem olhar para a prostituta e falar: ó, mas também, né, cara? Também, não queria ser apedrejada? Ficar dando aí para todo mundo, meu irmão? Faça favor, né? Vá lá, vá. Mas ele não fez isso, cara. Isso é um sinal cabal de que a gente também não deve fazer isso. Vá e tenta não vacilar mais, mano. Micael, eu te perdoo, mas tenta não atrasar mais no culto, cara. Marcos, não, só sai de casa mais cedo. Ah, é quase impossível. 9h30. Sai de casa às 7. Gente, esse comprometimento que a gente precisa ter de abrir mão de si em prol do outro. Isso evita muitas coisas. Para encerrar o versículo 7 aí, Micael. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Isso é um sinal de que você é cristão. Jonathan, eu tô vindo para adoração livre, mas eu ainda tô fazendo muitos vacilos. Eu ainda falo palavrão pra um caramba, eu bebo, eu fumo, eu mato, eu esgoelo todo mundo. Eu tô num pecado enorme. Eu falei, beleza, mano. Mas eu tô indo pra adoração livre. Ótimo. Você tá no caminho. Você tá no caminho. Se a gente fizesse uma lista aqui, se eu fizesse uma lista aqui de pecados que eu tenho, os ocultos e os que são demonstrados, vocês mandavam eu calar a boca e nunca mais pregar pra vocês. Porque eu tenho uma lista de pecados enorme. Pecados esses que, se eu fosse Deus, eu não me perdoaria. E se vocês me dessem essa lista também, vocês também iam ficar assim. Vocês iam achar incapaz de estar aqui. Mas você sabe por quê que a gente não faz isso? Porque a gente prefere olhar para o defeito alheio, para o pecado alheio. Esquecer de que nós também temos defeitos. Esquecer de que alguém também nos tolera. Que alguém também nos suporta. Mas o erro do outro, o dele é intolerável. O dele é intolerável. O meu não pode ser cometido. O meu é tolerável. O meu erro não é se comparado a nada em relação ao erro do fulano ali. Né? Eu apenas não pago minhas contas, o outro roubou. Qual é a diferença? Eu apenas atrasou aqui, não paguei minhas contas, mas tá tranquilo. Mas o outro vai lá e rouba. Eu sou incapaz de roubar alguma coisa de alguém. E a gente faz esse balanceamento para tirar o nosso de reta, né? E quando eu atendo alguns clientes lá da empresa, eles falam assim: tá com 3 faturas atrasadas, mas sou cliente há anos. Nunca atrasei minhas faturas. Tá. O fato de você ser cliente há anos e nunca ter atrasado, é que você pode atrasar a partir de agora. Isso é um sinal de que você não deve atrasar. Porque olha só, se você manteve esse histórico até hoje, de anos não atrasar, poxa, mantém aí a imensibilidade. Né? Mantém aí o equilíbrio. Cara, é esse o problema que Lutero tinha com a igreja. Lutero não achava legal que as pessoas fossem justificadas pelas suas obras. Porque se eu começar a listar aqui as minhas qualidades também, eu tenho certeza que os meus defeitos vão ser apagados. Vão ser apagados. Eu vou colocar aqui uma série de qualidades. Eu nunca roubei, minha ficha está limpa, não fumo, não bebo,
Tranquilo, não assedio mulher, respeito todo mundo. Tranquilo. Amenizo. Tira a minha culpa. Só que a gente sabe, cara, que Deus, Ele não nos desculpou, Ele nos perdoou. E a gente deve fazer o mesmo. A gente não tem que tirar a nossa própria culpa. Nós temos que nos sentir culpados sim, porém perdoados. Nós temos que nos sentir culpados, porque mesmo conhecendo o nosso defeito, mesmo conhecendo o nosso pecado, a gente continua pecando ainda, a gente continua tendo defeito, a gente continua fazendo merda quando não é pra fazer. E mesmo assim, nós não somos perdoados. Então saiba tolerar, aprenda a tolerar, aprenda a suportar. Amém? Tranquilo?